Tô muito cansada. Só quero ver com essa roupa agora, porque a roupa mais confortável que eu tenho é essa. E eu só quero ver com ela. Se hidratem. Nem tomei meu remédio, vai tomar. Ai, gente, tô muito cansada. Tô bem cansada. E aí, minha gente? Nossa, olha, uma coisa que eu percebi é que eu adoro falar. Mas aí, eu fico meio travada às vezes. Principalmente quando tem muita gente aqui que quer me fazer todo o negócio do glamour. Eu fico assim, não, por favor, só me deixe gravando que flui. Se eu gravar sozinha, flui. Mas aí, se eu gravar com outras pessoas, eu já fico meio, sabe, assim, acanhada, não consigo. Tô cansada, sério. Gente, ficar grávida é estar cansada o tempo todo, sério. Tipo assim, eu só fui trocar de roupa e eu tô cansada. Às vezes eu só tô tomando banho e eu fico cansada, tipo, me ensaboando. Eu saio do banho assim, super ofegante, eu juro. Mas aí, o que acontece? Voltei e eu quero trazer mais conteúdos aqui pra essa rede, porque eu sinto que aqui existem menos julgamentos, existe assim uma coisa mais comunidade, um negócio assim mais Orkut, sabe? Eu acho mais legal do que no Instagram. Inclusive, pode falar Instagram aqui? Não sei, falar TikTok, essas coisas, não sei. Mas tem Instagram e TikTok que vai aparecer aqui, então você já pode ir lá, seguir, né? Apertar os botões e seguir. E me deem oi também, né? Dizer, oi, tem ali minha best friend, my friend forever. Eu gosto de ser amiga das pessoas. A pandemia me fez esquecer um pouco essa coisa de fazer amigos, mas eu gosto. Então, fingindo que a gente tá tomando um cafezinho numa cafeteria muito legal. E hoje, não sei se esse vídeo vai ficar longo. Se ficar longo, vou dividir em dois, mas espero que não fique. Só que é uma história longa. Perrengues fazendo pintura, trabalhando com arte, na verdade, né? Eu tenho vários perrengues, assim, né, pra falar pra vocês. Quando eu comecei a fazer arte, eu não cobrava, porque eu achava que meu trabalho, ele ainda não estava bom o suficiente. Então, assim, eu não cobrei. As primeiras coisas que eu fiz, assim, eu fiz realmente de graça. Eu fiz com materiais muito ruins, inclusive eu não recomendo que você comece sem antes você estudar um pouquinho sobre materiais e tal. Eu fiz a primeira parede de lousa com giz. E... deixa eu ver se tá o vizinho mais barulho. Sim, voltando. Eu fiz a minha primeira parede de lousa numa pizzaria, fiz de graça. Eram pessoas conhecidas, eu fiz de graça, voltando. Fiz de graça com giz colorido eu usei e ficou assim, bem feio, porque eu não entendia muito sobre proporção, sobre respiro. Então assim, eu não fiz nada direito. Assim, o pessoal adorou, na época eu não tirava foto, mas eu achei horrível, hoje eu tenho vergonha. Aí depois eu fui fazendo mais algumas assim em casa. Meu pai odiava, porque ele não gosta de cores. Ele é muito assim, preto e branco, a vida triste dele. Aí ele brigava comigo, mas também eu riscava. Aí eu fui fazendo, né? Comecei assim, nesse negócio de ir na doida. Aí também, quando apareceu a primeira pintura, que foi na pandemia, inclusive. Foi pra fazer um nome assim, de um lugar lá, que era tipo uma distribuidora, nem sei o que era. Uma coisa de empresa. Aí tinha que fazer o símbolo e fazer o nome. Aí deu tudo errado. Porque eu achei que era tipo, pra fazer uma coisa meio lettering. Aí eu fiz a logo bem direitinho, né? Porque era tipo desenho, então eu conseguia fazer tipo um camarão e tudo mais. Era meio com camarão, coisa de pesca, sei lá o que. Aí eu fiz. Mas deu tudo errado, porque foi super caótico, gente. Sério, eu fiquei muito triste. Porque assim, uma pessoa que eu gosto muito tinha me indicado, né? E aí ficou ruim. E a pessoa, o dono do lugar não gostou. Porque, enfim, não foi bom realmente. Hoje eu consigo ver que não foi bom, só que era o que eu sabia fazer na época. Eu fiquei muito envergonhada, sabe? Porque ele assim, como é que a gente faz aqui, né? A gente, quando vai fechar o contrato, paga metade, a pessoa paga metade, e aí depois a outra metade só quando eu termino a pintura. Aí o que acontece? Que isso, gente? Chuva. O que acontece? Ele pagou metade, eu comprei os materiais. A primeira metade era referente aos custos, né? Que eu teria. Locomoção, tudo mais. Se bem que nesse eu precisaria da outra parte também, porque eu acabei gastando mais do que eu achava, tá vendo? O orçamento errado dá nisso. Aí o que foi? Eu fui lá, assim, voltando. Você viu o negócio ali que caiu. Deu tudo errado, a pessoa realmente assim não gostou. Só que assim, tinha umas coisas que tinham que ser explicadas. Eu fiz aquilo que estava proposto do jeito que eu sabia fazer, que não era o melhor jeito do mundo. Só que assim, ele acabou confundindo o meu trabalho, que é um trabalho à mão livre. Parecia, assim, que ele queria uma coisa que tivesse um acabamento de adesivo, alguma coisa assim, sabe? Que é uma coisa que eu não fazia. Então, eu acho que faltou um pouco, assim, de comunicação entre as partes. E aí, por isso que hoje em dia eu sempre explico a técnica que eu tô utilizando, como é feito, que a pessoa não espere que é um papel de parede, porque não é uma pintura. Então, se é feita à mão, vão existir falhas manuais, que são falhas de trabalho artesanal. Que não é falhas, né? É parte do processo artesanal. Então, assim, a pessoa acabou que não entendeu, mas bem, né? Eu fiquei muito triste porque realmente a pessoa que tinha me indicado é uma pessoa que eu gosto, que sempre me indica. Então assim, eu fiquei tipo, eita, poxa, decepcionei a fulana, mas não tenho o que fazer porque era o que eu sabia fazer e tal. E aí assim, acabou que eu não fui paga, né, a segunda metade não fui paga, porque eu falei, então assim, eu não vou cobrar, né, essa outra parte, porque já que você não gostou, vai ficar assim, tudo bem. Mas assim, eu achei meio rude, assim, falou que meu trabalho estava fora de contexto, não sei o quê. Mas a gente tem que aprender. Lá na época eu fiquei triste, porque eu ainda não tinha a experiência que eu tenho hoje. Então assim, fiquei um pouco triste, mas tudo bem.
Aí, esse, né, ficou por isso mesmo e tal, enfim. Aí, o segundo perrengue que eu passei foi... Na verdade, não foi um perrengue. Não foi perrengue, foi uma junção de mal entendidos. Que, inclusive, assim, foi algo que me fez pensar muito se eu deveria continuar fazendo o que eu faço. E que até hoje tem me afetado, assim, negativamente. De maneira, assim, psicológica, né? Eu já trabalhei isso na terapia. Não completamente ainda, acho que ainda tenho mais coisas pra refletir sobre isso. Mas foi uma coisa, assim, que tomou uma proporção muito grande no meu trabalho. E teve impactos realmente, assim, muito ruins. E que foi também uma sucessão de mal entendidos. E que ficou por isso mesmo, e eu acabei sendo culpada por uma coisa que eu não tinha nada a ver. E a gente, hoje, assim, eu consigo perceber que foi, assim, uma trama, sabe? Muito bem bolada por determinadas pessoas pra que aquilo acontecesse. E, assim, eu não tô falando com isso que, o mundo, existe um complô contra mim no mundo, não sei o que, não. Acho que todo mundo tem suas responsabilidades, do mesmo modo que eu tinha as minhas, e que eu cumpri muito bem o que era, o que me cabia, né? Mas aí, uma coisa que a gente percebe nesse mundo é que quando você vai em busca de justiça, o que você recebe de volta não é muito bom, nem muito justo. E foi isso que aconteceu nesse trabalho, dessa pintura. Eu fui chamada para fazer uma pintura numa escola pública, e aí fiz meu trabalho. Quando eu finalizei o meu trabalho, quebraram metade da pintura, e não estava previsto no orçamento. E aí eu falei, olha, eu tenho que cobrar um valor a mais agora para resolver. E aí eu preciso que vocês organizem direitinho, né, deixem no ponto para que eu consiga pintar novamente e organizar, porque senão eu não vou conseguir, não vai ficar bom. E aí, o pessoal dessa construtora responsável falou que não tinha como, porque já tinha gasto, não sei o que, nananã, e perguntou o que é que eu podia fazer. Eu falei, olha, eu posso fazer um remendo. Não vai ficar tão bom, mas é o que eu posso fazer. Eu não cobrei, né, eu fui lá, não cobrei por esse remendo. E, quando finalizou, eu falei, olha, eu tinha dado quatro demãos de tinta, e ainda não tinha secado porque estava um dia super nublado, mas aí eu tinha finalizado. E aí eu voltei pra casa, e aí eu expliquei, olha, eu terminei o serviço, e não ficou muito bom, não ficou no padrão que eu entrego, por causa desses e desses fatores. E aí, a pessoa, não, tudo bem, a gente vai lá olhar. Sendo que, assim, as pessoas responsáveis por estarem lá sempre olhando, não foram nenhum dia olhar, né? Porque, assim, quando você está fazendo uma obra, tecnicamente, tem os responsáveis ali por ela, e esses responsáveis têm que ir de vez em quando, sempre que chega um fornecedor novo, que vai instalar alguma coisa, que vai fazer uma pintura, né, que uma coisa diferente do comum, é bom que alguém vá lá olhar. E é o que aconteceu. Essas pessoas não foram em nenhum momento, assim, ver, né, como é que estava o andamento da obra. E, assim, a obra pública é uma coisa muito complicada. A gente vê que, né, que é um dos motivos para o Brasil não funcionar, não ir pra frente, a máquina pública, que basicamente funciona em função de quem manda lá, né, dos manda-chuvas. E o que acontece? Essa é uma história bem longa e que, assim, ainda me traz muitas lembranças negativas e, assim, eu fico pensando em como a injustiça impera. Eu acho que foi uma das coisas que eu e a Alisson a gente aprendeu, porque foi muito humilhante pra gente e... Gente, esse vídeo ficou gigante, então eu prometo que eu volto com a parte 2, que eu vou editar e vou continuar aqui nos próximos vídeos, tá bom? Um beijão e até mais!